Mano, eu quero saber mais sobre a sua história. Eu acompanho o seu Instagram lá. Vejo que você é o cara do network, é o cara que conecta pessoas, é o cara que consegue fazer uns bagulho louco. E eu quero saber mais sobre essa sua história e apresentar vocês também pra galera que ainda não te conhece, né? O que você faz da vida? Primeiro, da onde você veio, Sidney? Beber uma aguinha aqui. Fica à vontade, fica à vontade. É da pia, não tem problema não. Não tem não. Bebi muito já. Essa tá com gosto de barro. É do filtro da minha avó que tinha lá em casa sobrando. Cara, eu sou de uma família muito simples, né? A gente fala família muito simples, humilde, não era pobre mesmo. Pobre mesmo, tipo, literalmente. Eu nasci em Belo Horizonte, ali era Mineiro. até um pouquinho melhor. Meu avô tinha uma casa na frente, tinha umas 10 casas no fundo dos meus... Foi crescendo os filhos e aí foi fazendo as casinhas. E era tão legal, porque depois minha mãe se separou do meu pai, tinha 5 anos, era eu e minha irmã. Minha mãe veio pro interior de São Paulo, em Pitangueiras. Aí ela casou, amigou, né? A gente fala casou mais bonito, mas é amigar. E teve mais 4 filhos, então sou mais velho de 6 da minha mãe. Então, maluco, 6? A gente morava tudo conglomerado, né, que fala. E meu pai casou de novo, teve mais 2 filhos, mais 2 irmãos, então eu sou mais velho de 8, das 2 famílias. A responsa sempre era tua das coisas, então, né? Seu filho mais velho. Demais. E aí eu cresci nesse meio. Quando eu chegava no interior, quando eu ia passar as férias na casa do meu pai, eu falava, não, porque é casa de 2 andares, de 3 andares, mas era porque não tinha como, só tinha aquele lugarzinho, então eles iam subindo os cômodos para cima das casas, e era 3, 4 andares, e o perigo, quando chovia, negócio de desmoronar, era perigoso. É pobre mesmo, de verdade. E aí morava em Pitangueiras, cresci ali, então... Eu mudava Pitangueiras muito. é São Paulo mesmo. Perto de Ribeirão Preto. Ah, tá. Interior ali, tudo tem cana em volta, né? Tá. As cidades ali que tem usinas de cana-de-açúcar e tal. Futuro de todo... Quando o cara, na capital, o cara pensa em jogar bola, ser músico. Lá é arrumar um emprego na usina para não cortar cana. É o sonho do cara, né? Era o meu também. Eu vivi ali, fui torneiro mecânico, fui auxiliar de ferramentaria... de mecânico e tal. E foi bem legal, foi um aprendizado muito grande. Eu mudava muito de cidade, né? Minha mãe amigou com meu padrasto na época e ele era de Passos. Então, quando dava ruim aqui em Pitangueiras, a gente ia morar em Passos. Aí começava a melhorar, dava ruim de novo, voltava para Pitangueiras. E assim... foi a nossa vida. E filho nascendo, porque não tinha nada para fazer naquela época, né? Só trabalhar e fazer filho. Eu brecava minha mãe, senão eu tinha uns 10. Pra você ter uma base, a família do meu pai são 17 irmãos vivos. Maluco. Vivos? Caramba, vivos, mano. Vivos. Maluco. Era 12 do meu... Mano, como o pessoal tinha filho antigamente, tinha né? muito, Cara, você saía de uma gravidez e já emendava na outra, não é possível. Diferente de um ano, né? Então era 12 do primeiro casamento e 7 do segundo, 19. Nossa. Aí faleceram 2, né? Tinha televisão. Não tinha. Não tinha. É o lazer, né? Hoje em dia o pessoal tá mais na televisão do que nessa outra lazer. Por isso que não tem tanto filho mais. E aí eu ia para Belo Horizonte, era a minha referência de cidade grande, então chegava lá, olhava os prédios, olhava aquilo, eu falei assim, eu quero morar numa cidade grande ainda. Então aquilo me permitiu sonhar. E logo quando criança, assim, meu tio vendia, eu olhando aqui, né? Eu vendia casinha de bala. É mesmo? Ele pegava, tinha bala de goma, tinha aquelas pequenininhas, aí ele fazia as casinhas de bala. E fazia uma casinha feita de bala? No isopor, cortava do negócio da casa e colocava tudo coloridinho, ajudava. E aí ele me levava na estação de trem, me deixava lá, sem dinheiro para voltar para comer. Ou seja, tinha que vender. Vigiei carro no estádio do Independência, do Mineirão. Você era aqueles caras chatos, né? Que a gente estaciona, já chega o cara, posso olhar? Mas eu era tão legal, pô, o meu só porque os chatos, eles pegavam as melhores partes, ganhavam dinheiro e iam embora. Você volta lá, não tem mais ninguém. Eu ficava. E aí eu acabava ganhando dinheiro. Era responsa mesmo, então. Ficava, mas tinha gente que queria roubar ali. E aí metia em cada encrenca. Cresci nessa ida e vinda. Aprendi. Depois eu fui descobrir que eu aprendi
a conversar com as pessoas e a me desenvolver uma comunicação, porque minha mãe me ensinou a falar com as pessoas no ônibus, porque eu ia sozinho para ver meu pai. E o fato de você ficar vendendo coisa também te deixou mais extrovertido? Eu fui agora há 5 anos atrás, né? Todo ano eu vou em Belo Horizonte, mas há 5 anos, depois que as coisas começaram a acontecer para mim, eu perguntei ao meu tio, nossa, lembra? Por que você me deixou para vender? Ele falou assim, cara, porque vocês olhavam, a gente era muito pobre. E ele falou assim, vocês abaixavam a cabeça, não olhava no olho das pessoas, não conversava direito, tinha vergonha. E eu sabia que se você desenvolvesse... Olha pra você ver, meu tio. Desenvolvesse a comunicação, vocês não iam baixar a cabeça pra ninguém. Assim, ia conversar igual gente. Olha pra você ver. E eu falei, cara, eu comecei a chorar, assim, agradecer a ele, TG. Mesmo TG. Todos os meus tios lá, né? Todos eles foram inspiração pra mim, primos, Renato, Dani. É muita gente. O pobre gosta de ficar falando um beijo pra minha mãe, pro meu pai, minha mãe é Xuxa, né? O programa da Xuxa era assim. O pobre gosta de mandar beijo pra todo mundo, né? A família de Belo Horizonte, amo vocês. E aprendi muito ali. Só que quando eu comecei a palestrar, em 2020 fiz a minha primeira palestra. Na verdade foi em Aracaju, mas o meu evento foi em 2020, dia 30 de janeiro, antes da pandemia ali. E a minha esposa foi procurar saber, porque vou palestrar, vou falar o quê? Não, contar minha história, beleza. Aí minha esposa foi perguntar pra minha mãe como que eu era diferente dos meus irmãos, que meus irmãos, alguns têm vergonha ainda, não tem medo de microfone, de falar em público, de falar com as pessoas e tal, de vender. E eu não tinha. Ela falou assim, não tem um bloqueio na vida das pessoas, depois eu descobri esse negócio de inteligência emocional, porque as pessoas têm medo de falar com as pessoas, né? O maior medo não é o de morrer, olha pra você ver. Não é o de morrer, mesmo? O maior medo é de ser rejeitado, o maior medo é de passar vergonha em público. Caramba! Meu. De ser vaiado, essas coisas. Isso é um medo gigante, você tem medo de ser reprovado, então... E tem gente que já tem mais facilidade, ou desenvolve isso mais rápido, mas foi né? desbloqueado, com certeza, com alguém. E aí minha esposa descobriu que era porque minha mãe... As mães, geralmente, proíbem os filhos de falar com as pessoas estranhas. Já ouviu muito isso, né? Não fale com estranho, não pode falar com estranho. Minha mãe era doidona. Fala com todo mundo, viu? Seja amigo da galera. É porque, na verdade, era até uma forma de me proteger, porque eu viajava sozinho, pequeno, 7 anos, 8 anos, e ela não queria que eu descesse nas paradas de ônibus, né? Aí ela falou, chegar lá, ela anotava meu nome no corpo, o bilhetinho, com medo, né? E meu pai tava lá me esperando. E aí, seu pai é irresponsável, ele não vai estar esperando. Você não sai de perto do ônibus. Que tem que fazer amizade com o motorista para ele. Eu tenho mais amigo motorista do que motorista de ônibus. E aí eu chegava e contava a história, né? Eu perguntava o nome das pessoas. Eu ensino os 5 passos para conectar qualquer pessoa em qualquer lugar, porque as pessoas têm medo e elas não sabem o que eu vou falar na hora. Se eu chegar de frente com um famoso, se eu falar. Eu ensino, você tem que perguntar o nome, 5 passos. Nome, a cidade onde a pessoa mora, o trabalho, o que ela faz, o que ela gosta de fazer, que é a habilidade, e uma dificuldade. Todo mundo tem uma dificuldade. Então, pera só um pouquinho. Galera, já vai anotando isso, porque um dos pontos mais importantes aqui desse bate-papo, a gente vai chegar nisso. É como é importante você conhecer pessoas para sua vida começar a mudar. Com certeza. Né? Como é importante. Você não é uma pessoa que não fala com ninguém, não tem amigo, não tem contato. Não. Você precisa ter contato. Então repete aí de novo. Eu sou o resumo disso, né? Eu não sabia fazer nada. Tô brincando. Mas eu tentei fazer de tudo. Tinha sonho de ser policial, sonho de ser jogador de futebol. E aí logo eu comecei a trabalhar. E eu falei assim, para ajudar minha mãe, ajudar minha família, ajudar meus irmãos... Eu preciso... mas eu amava servir as pessoas, amava conhecer as pessoas, porque eu precisei ser ajudado, eu precisei ser servido. E eu falei assim, vou fazer isso, é uma obra muito boa. Eu, logo, quando criança, fui pra igreja. Minha avó brinca ainda, que olha pra você ver. Eu ia pra igreja novinho, 9 anos, 10 anos, 8 anos ali. Mãe, eu tô com fome. Fome. A gente passou muita necessidade no interior. Muita mesmo, muita de verdade. De chorar, de não ter o que comer de verdade. Meu padrasto nessa época não tinha muito entendimento, né? Ele era alcoólatra e tal, e aí a gente passou muita necessidade. Mas eu acabei desenvolvendo isso, então eu ajudava todo mundo. Todo lugar que eu chegasse, eu arrumava algumas coisas. E aí você usava os 5 passos aí, como que é? Eu usava, era nome. Qual o seu nome? Todo mundo, a coisa mais importante da pessoa... Em qualquer lugar você pode fazer isso, né? É o nome da pessoa. Você vai chegar pra pessoa já pedindo alguma coisa, não faz sentido. Como que você vai chegar já falando alguma coisa? Não,
O nome da pessoa. Qual que é o seu nome? A pessoa vai ter prazer de falar, meu nome é Lucinéia. O nome de pobre. Aqui, tô brincando. Eu sei muito disso. O nome. Da onde Parece que quanto mais chique o nome, mais de pobre né? É o Everton, com W, 2Y e K no final, né? Michael, não é Michael. É Michael. Eu tinha um amigo chamado Michael Jackson. Eu queria pôr o nome do meu irmão assim também. A minha mãe não deixou. Foi só Michael. E aí a gente pegou e eu perguntou o nome. Entendi assim. Você perguntar o nome da pessoa, se perguntar de onde ela é. Nasceu em algum lugar, né? ou de repente qual que é o sonho dela, onde ela mora, onde ela pensa em ir. Aí aqui você tira o nome, a família, isso aqui você tira a direção, né? Os sonhos de viajar, aí você vai entrando nos assuntos. Sim. Às vezes nem precisa chegar nos outros. Você já pegou tanto a intimidade, já entendeu. Mas para não esquecer, eu faço nos 5 dedos, porque a pessoa não esquece. Boa. As pessoas, pô, tô aplicando isso aqui, eles desenham os dedos, falam assim, o nome, cidade, trabalho, que é o maior, né? Que você se ferra muito com... Não pode falar, né? É o maior. É porque você trabalha muito, tem que trabalhar bastante. E tem habilidade já, não de propósito, e de propósito é o dedo da aliança. Que é o que você nasceu para fazer. Achei que era ficar preso. Não, não, isso aqui não. Isso aqui é porque você tem que casar com o que você sabe fazer. Geralmente as pessoas nascem e morrem e não sabem, ou não deram vazão para aquilo, não deram atenção para aquilo que elas gostariam de fazer. É isso que traz felicidade. Tá. É o que eu faço. Então, tô aqui, tô feliz pra caramba. O que eu faço... É um sonho de muita gente, mas né? As pessoas perguntam, o que você vai ser, o que você vai fazer? Meu, eu não sei fazer, eu quero viajar, eu quero conhecer pessoas, eu quero ajudar as pessoas. Como você vai ajudar as pessoas? Eu não sabia como. Porque ganhando... Eu cheguei a ter loja de açaí, depois posso te falar disso. Cheguei a ter empresa 5 anos. Passei da estatística do Sebrae lá, de 2 anos a 90%. Sobreviveu mais tempo. Sobreviveu. Aí fui empresário e trabalhei para os outros, e trabalhei em empresas de multinível, de pirâmide, que eu não sabia que era pirâmide. E aí você não consegue realizar. Sim. Agora, quando você se dedica por aquilo que você ama fazer, e geralmente é ajudar as pessoas, transformar as pessoas, aí naquilo que você é bom, no meu caso é proatividade, você ter uma mente e raciocinar muito rápido para poder servir, ajudar e desenvolver essas técnicas de vender, de se comunicar. E aí eu comecei a ajudar as pessoas com aquilo que eu sabia fazer e deu bom. E aí a habilidade. Só que aqui tem uma chave. Lembra disso aqui, ó? Tô de bem, tô de mal? Tô de bem, né? Sim. Geralmente isso aqui é uma parada que para mim é a maior conexão entre as pessoas, é a dificuldade. Não por acaso também é o menor dedo. É a menor coisa que tem, e as pessoas desistem por causa disso. Se matam, tem muitas pessoas, né, tirando suas próprias vidas por conta da dificuldade, porque não conseguem vencer. Porque também tem muita gente maldosa, tem muita gente mal e não se preocupa. A gente estava batendo papo. Pô, você quer um relacionamento, quer um network, quer as coisas, mas não se preocupa com a dor do outro. Todo mundo tem um problema. Desde o Elon Musk, o homem mais rico, mais... Brasil, desculpa, fala. Mas não posso falar. Eu tô me doutrinando. É que eu aprendi com os amigos. Do mais rico. Que eu aprendi. Eu aprendi com os amigos coaches. Tô brincando. E aí, esse é o ponto que você se conecta com as pessoas. É vulnerabilidade. É você se preocupar com o outro. É você cumprir um mandamento judaico, judio de Jesus Cristo, que é amar o próximo como a você mesmo. Sim, se importar. E sabe um ponto interessante que você estava falando aí? Você falou dos 5 pontos, né? Para você conseguir construir relacionamentos e conhecer pessoas. E assim você acaba, às vezes, mesmo que não seja seu interesse, mas se beneficiando com isso, né? E todos os pontos são perguntas a respeito da outra pessoa. E hoje em dia tem muita gente egocêntrica que só quer falar dela mesma. É um saco isso, né? Tipo, você chega assim, nossa, mano, minha avó morreu. Ah, a minha também já morreu, já as duas. Caramba, ouve aqui o meu sofrimento, né? Tipo, né? Tem gente que só quer falar de si mesma. E esse interesse, quando você acha alguém que se interessa pelo que você faz ou fala, você já ganha a pessoa. Demais, né? É muito poderoso. E às vezes as pessoas até usam
Ou tem um versículo bíblico para embasar, né? Não, você tem que amar o próximo, mas primeiro você tem que se amar. Tem mesmo, mas justamente quando você entende o se amar, é aí que faz todo sentido você amar o próximo. Porque amar o próximo como você mesmo não interessa. Sim. Não tem como você falar nada além disso. Então eu aprendi isso muito cedo. Minha mãe me ensinou isso. Fazer para as pessoas o que eu gostaria que fizesse por mim. Boa. E não fazer o que eu não gostaria que fizesse. No meio do percurso, você também vacila algumas vezes. Mas reconhece. Sim. Reconhece, volta atrás, pede perdão, pede desculpa. E é uma parada que tem muito com as pessoas. Eles não se perdoam, não pedem perdão. Tem um orgulho. Lógico que veio de crenças, veio da vivência, né? Mas foi assim que... Aí minha esposa descobriu e falou assim, ela falava com estranhos, eu nasci destravado. Mas não nasci... Isso ajudou. E aí esse lance da comunicação, de vender, de se desenvolver. Que aí você começou logo cedo vendendo açaí, é isso? Aí eu voltei, cheguei a morar em Belo Horizonte sozinho. E minha mãe voltou para Pitangueiras, mas me precisava muito. Fiquei um ano lá, 2003, se eu não me engano, e voltei. Nessa eu comecei a trabalhar, fui carteiro, fui mandado embora, porque ao invés de... Meus amigos carteiros ao invés de entregar a carta lá nas caixinhas de correio, eu batia palma, chamava o nome da pessoa. Às vezes a pessoa não estava aí, vinha outra. Entrega para dona Maria para mim. Aí a dona Maria chegava, às vezes vinha e não sabia ler, eu abria a carta para ler para ela. Só que aí os caras já tinham feito e não podia deixar para o outro dia. Porque no outro dia chegava mais uma remessa, aí os caras vinham ter que fazer meu trajeto também. E o meu era o mais fácil, era o mais demorado. Eles passavam, eu estava conversando com os outros, tomando café, com fome, eles me ofereciam um cafezinho. Então, fui carteiro, aí aprendi a ser garçom. Fui garçom cedo, com 15 anos já era garçom. Aprendi a limpar a piscina, aprendi tudo que você imaginar. Elétrica, ganhar uma graninha. Instituição Maria Eugênia de Andrade. Tem muita gente que passa e não dá valor, né? Eles me ajudaram. Eu não tinha nem capacidade de passar. A psicóloga falou assim, eu vou passar esse menino, a Thaís, minha amiga. Eu vou passar ele porque ele precisa muito. Manda um abraço pra Thaís aí também. Te amo, Thaís, Marisa, e eu vou falar Maria Artêmia, Sandra, minha professora de música, uma galera que me ajudou lá. Foi muito importante porque eu era o bicho do mato. Sim. Um menino assim, muito educado, mas muito indisciplinado também. Assim, bem proativo, sempre fui bem proativo, mas extrapolava alguns limites. Mas ela falou assim, não, mas ele tem futuro. E ali que eu aprendi muitas coisas e fui costureiro de formação lá. E costurava a roupa da usina. E aí de lá eu fui para a usina. Fui trabalhar, mas no intervalo da usina cortei cana, plantei cana, chacoalhei amendoim, coei café. Então isso tudo me fez assim, valorizar muito o trabalho, valorizar muito a minha mãe, meu padrasto mesmo. Ele é alcoólatra, ele sempre trabalhou, né? E ajudava às vezes em casa, muitas vezes. Algumas eu ajudei e isso me formou. Hoje eu devo muito a eles. E nisso eu queria mais. Fui morar em São José dos Campos, conheci o tal do açaí. Teve uma vez que fui pro Rio, também conheci açaí. Voltei pra minha cidade e montei uma loja de açaí. Eu e meus primos, Lojinha basiquinha, assim. Pequenininha, em frente a uma pracinha ali. E aí todo mundo ia tomar açaí. Que é bom demais, né? Eu não sei se você enjoou por ter vindo, mas eu sou viciado em açaí. Não, ontem eu tomei, eu tomo todo dia quase. E aí minhas meninas nasceram tomando açaí. 2 meses já colocavam uma madeira com açaí, com fruta. Aí, minhas meninas puletas. Elisa, Esther, a Giovana também. Manda um beijo pra essa. Mãe, minha esposa, Carla, Giovana, Elisa, Esther. E, cara, e aí eu acabei montando essa loja de açaí. Foi quando eu conheci minha esposa. Eu conheci ela, fui divulgar a loja e aí eu até ensino um pouco sobre network seguindo esse conceito, né? De falar com estranhos, de procurar vender alguma coisa para você perder a vergonha e o medo. Boa. Mas na hora de se relacionar com as pessoas, quando minha esposa nem foi tão intencional, mas quando eu vi ela, eu falei, uma menina branca, do olho verde ou negro, né? Falei, tem que misturar a raça. E o olho verde, eu falei, era tudo que eu queria uma menina do olho verde. Aí eu olhei ela lindona, falei, se eu ficar com ela, eu não quero mais ninguém. Estourei. Quero mais ninguém, eu caso com ela. Aí eu acho que Deus ouviu sim, o Espírito Santo ouviu e falou assim, então vou casar, já era, vou resolver o problema. E aí cheguei nela, cumprimentei, perguntei o nome, perguntei, nunca te vi aqui, de onde você é? Perguntei com o que ela trabalhava.
Aí perguntei algumas coisas para ela que ela gostava de fazer. Fiz era automático já. Sim. E porque assim, como que eu chego já falando que eu quero ficar com você? Né? Só que, por exemplo, eu ensino não beijar no primeiro encontro. Então a galera chega... Até isso você ensina também? Você tem uns negócios sobre isso? Não, mas era não beijar no primeiro encontro assim. Eu dou esse exemplo que eu não beijei no primeiro encontro nas pessoas, no relacionamento. Boa. Você já chegar, já quer fazer negócio com o cara. Pô, você não conhece o cara, isso é importante, Esse é um ponto que eu queria falar também. Então, eu fui em muito evento, e até por isso que eu até me posicionei muito em relação a isso, porque... Não, conhece aí já faz negócio, troca cartão. Não, isso não é network. Ou... aparenta ser network, você vai ter a lista ali de relacionamento, que é isso, né? Uma lista de trabalho ali, de relacionamento, mas aí você tem que construir isso, que é onde eu viro a chave para conexão. Você tem que se conectar com as pessoas, aí sim fazer negócio. Já falhei muito, já errei muito, mesmo ensinando, falando, a gente se pega fazendo, e sabe aquelas pessoas que você encontra e já... e top, e cara do bem, tem o mesmo princípio, mas no final não tem. Não bate as ideias, entendeu? Sim. Por isso que muitas sociedades, muitos relacionamentos acabam porque eles não se conhecem. Então a gente já agora fez 10 anos de casado. E aí, ela foi tomar açaí da minha loja, ela pensou que eu era funcionário, eu tinha um cabelo loiro, pequenininho, pintado, queria ser o belo Rodriguinho na época. E aí, gostava muito de pagode também e tal. E aí, nessa época, ela falou assim, mas... E eu chamei ela pra ir na loja, ela foi, você é crente? Você é da igreja? Eu era preto, pobre e crente. Tudo que o meu sogro não gostava. E aí, eu falei, eu sou missionário ainda, eu quero ajudar muita gente. Aí eu encontrei com ela, ela tinha Operação Sorriso, ajudava as pessoas. Aí eu me encantei por ela. Aí ela levou um dia a filha dela minha filha no açaí. Ela pegou e eu vi a Giovana falando, mamãe. Eu falei assim, mamãe, peraí. Ela, sua filha? Como assim você não me fala? Não vou chegar em você e falar, eu tenho 28, sua cara, tenho 28 anos, tenho uma filha. E aí eu me apaixonei mais ainda. Eu falo que eu tenho 2 filhas com nota fiscal e uma sem, né? Mas tá passando pro meu nome agora. E aí ela tem 18 anos já, vai fazer 19. Eu tenho uma de 8, a Esther de 8 e a Elisa de 5. E foi ali que eu comecei esse lance do açaí. Ela logo virou minha sócia, me ajudou para mim sair de uma sociedade. Meus primos voltaram a trabalhar, não quis mais montar a loja. E ali, só que eu perguntei para ela falou também, né? Eu não era muito bom de lembrar, eu lembro porque ela perguntou por que eu perdi o gosto pelas lojas. Eu era apaixonado por açaí, o povo chamava de ONG lá. Eu ajudava todo mundo. Dando de graça, assim, você fala? Eu vendia muito fiado. Tá. Mas aí os pobres não me pagavam, eu ficava mais pobre. Mas eu conseguia me sustentar, né? E muita gente, conhecia muita gente, eu dava muito açaí também. Quem passava, tava com fome, me pedia, eu dava. E eu fiz muitas amizades ali. E você chegou a abrir mais de uma lojinha, então? Eu cheguei a abrir 5 lojas. Eu tinha uma em Sertãozinho, que era uma sociedade com o Andinho, um amigo meu, depois era com a pastora, uma amiga minha, a Sandra. Eu devo ela até hoje, tem que te pagar, hein, Sandra? Manda um abraço pra Sandra. Um abraço. Eu acho que... E aí, montei em Bebedouro com o Luciano, um beijo, Luciano. Aí montei com ele em uma outra loja e fiquei com uma no centro, em Bebedouro. Então, era 2 em Bebedouro, uma em Sertãozinho e 2 em Pitangueiras. E aí, essa de Pitangueiras... E começou do zero isso aí, do zero. Com uma lojinha. Abriu vendendo. uma, foi crescendo. Era novidade lá. E eu ajudei muitas outras pessoas a montarem outras lojas. Boa. Tem gente que tem marca famosa aí, nem vou falar, porque tem NDA, né? Não pode, senão tem multa.